Como ter uma oratória perfeita no seu provador fashion. Oi, mulher, eu sou Eduardo Scarparo, modelo fotográfico e mentora de lojistas e modelos. Caso você não saiba o que é oratória, oratória nada mais é do que a arte de falar em público. Em um provador fashion, não necessariamente você está falando em público, mas a gente precisa seguir os mesmos princípios como se estivesse, justamente para conseguir converter mais, para conseguir passar confiança, para realmente conseguir passar domínio sobre aquele assunto e convencer o cliente da compra. Eu sempre recebi muitos elogios em relação à minha oratória, em relação à minha dicção, e eu acredito que esse vídeo aqui ele pode ajudar muitas de vocês que têm dificuldade. E esses princípios, eles são essenciais, tanto para quem é lojista quanto para quem é modelo. Afinal, as duas funções têm o objetivo de vender aquela roupa, não é mesmo? Apesar de que eu nunca tive dificuldade em relação à minha oratória, sempre fui uma pessoa que gostou de ler, sempre tive muita facilidade em me comunicar, em falar em público. Quando eu comecei, a minha oratória não era igual a que eu tenho hoje. Vou até deixar aqui um vídeo para vocês escutarem. Então, meninas, mais uma proposta aqui de calça Miller, mais um modelinho que chegou, um pouco mais clara do que a que eu havia mostrado, mas linda igual e confortável igual também. E é em cima desse vídeo que a gente vai trabalhar, que eu vou te mostrar os pontos que eu errava, os pontos que eu corrigi, para que você também passe a fazer essa autoavaliação, para que você corrija os pontos que você tá falando errado aí no seu provador. É claro que para você ter uma oratória perfeita, vai precisar de prática, vai precisar de treino, mas justamente ter esse padrão, ter esse checklist, sabe, para você seguir, para você começar a se policiar, vai fazer com que as coisas fiquem muito mais fáceis. Uma das coisas que a gente pode reparar em relação a esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês é em relação à fala no diminutivo. O diminutivo, ele tem uma função de realmente desvalorizar e também de passar uma imagem mais infantilizada. Geralmente, quando a gente vai falar com criança, quando a gente está se comunicando com criança, ou até mesmo quando uma criança se comunica com a gente, ela sempre usa o tom, as palavras mais no diminutivo. Então, blusinha, esses botõezinhos, essa sainha. Sempre quando a gente se comunica com uma criança, a gente usa essas palavras mais no diminutivo. Então, o primeiro ponto para você não ter essa oratória tão infantilizada é você começar a se corrigir em relação a essa questão do diminutivo. Sempre quando eu faço vídeos lá no meu perfil entre provador amador e provador profissional, eu sempre trago esse exemplo do diminutivo, mas é justamente por conta disso, sabe? Porque ele deixa a nossa fala mais infantilizada, além de também desvalorizar. Porque vamos combinar, se eu apresento esse blazer que eu paguei R$ 400 como blazerzinho com botõezinhos, ele mais ou menos não perde o valor? Porque você não pagaria R$ 400 nesse blazer. E justamente em peças que têm esse valor de compra mais agregado, que tem esse valor maior, é importante que você esqueça essas palavras no diminutivo, porque justamente vai fazer com que a peça perca valor. E lembrando que a gente não quer parecer uma criança perante a nossa audiência, a gente quer parecer mulheres com postura, que sabem do que estão falando, que sabem aquilo que estão vendendo, que realmente têm domínio daquilo. Então, excluir essas palavras no diminutivo são bem importantes. Outro ponto que a gente pode notar é em relação ao tom da voz. Eu tô falando assim mais baixinho, mais, sabe, com uma fala mais enfática, mais baixa, mais acanhada, com mais vergonha. E isso faz também com que a gente não passe tanta credibilidade. É importante a gente entender os timbres da nossa voz para que a gente consiga aumentar ela em momentos específicos e a gente também consiga diminuir dependendo do objetivo que a gente tem. Se eu quero passar uma fala mais assertiva, realmente ali de informação, uma mulher de autoridade, é óbvio que eu vou usar um tom de voz ali médio para alto, para realmente chamar a atenção, para realmente deixar aquela pessoa magnética, né? Tornar aquela pessoa para realmente me tornar magnética diante daquela pessoa, para captar a atenção dela. Não sei se você já participou de alguma palestra, ou então até mesmo em sala de aula, às vezes o professor não dá aquela aumentada no tom de voz para captar a sua atenção, para você olhar para ele e prestar atenção. Funciona da mesma forma. A nossa fala, a gente precisa, principalmente quando a gente está apresentando, a gente precisa dosar os níveis da nossa voz para a gente realmente prender a pessoa ali no nosso provador. E esse tom de voz assim, mais acanhado, mais delicado, mais baixo, ele vai fazer com que a pessoa vá perdendo o interesse aos poucos. Então é importante que você trabalhe o seu tom de voz baseado nos seus objetivos e também na sua singularidade, para que principalmente não pareça que você está gritando. Eu sou uma pessoa que por costume,
e por personalidade mesmo, já falo mais alto, já tenho essas palavras mais assertivas e esse tom de voz mais afiado, digamos assim. E quando outra pessoa tenta me copiar, isso até aconteceu com uma mentorada minha, ela aumentou o tom da voz demais e parecia que ela estava gritando, porque era um personagem, digamos assim. Então, cada pessoa vai ter ali os níveis do tom da voz adequados para cada momento. Então, é importante que você encontre o seu também. Outra questão que conta muito, não tem a ver com a questão da oratória, mas que diz diretamente a forma como a gente está sentindo em relação à nossa confiança, é em relação à postura. Naquele vídeo eu tô com a postura assim, mais abaixada, até o enquadramento não tá tão bom. E até mesmo se eu estivesse aqui, sabe, apresentando assim, dessa forma, provavelmente você não se sentiria tão atraída, não prestaria tanta atenção. É diferente, por exemplo, quando eu ajeito a minha postura, tanto aqui presencialmente, né, ou no provador fashion ali, enquanto eu tô fazendo com o meu celular, é importante que eu tenha essa postura mais ereta, ombros para trás, uma postura ali de queixo mais elevado, porque tudo isso vai transmitir mais segurança. Isso vai ser um fator decisivo para a gente gerar mais segurança. Mesmo que a gente esteja com vergonha, corrige sua postura, bota seus ombros para trás, levanta levemente o seu queixo para você passar essa imagem, transmitir essa imagem de maior domínio, de segurança, mesmo que você esteja com vergonha. Outro ponto bem marcante para você ter uma oratória mais perfeita, para passar segurança, confiança para quem tá te assistindo, é justamente você olhar para a pessoa, né? O tempo inteiro eu tava ali fazendo o provador e eu olhava para baixo, eu não direcionava o meu olhar para a câmera. Em alguns momentos é importante que eu, enquanto eu estou falando aqui, eu olhe para a pessoa através do espelho, né? Olhe para a câmera do telefone, na verdade, através do espelho, e isso vai fazer com que eu fite os olhos da pessoa diretamente, como se eu estivesse falando com ela diretamente. Então, também, em alguns momentos do provador, é importante que você tenha esse jogo de olhares, para que em alguns momentos você olhe para o celular, sim, para não perder o enquadramento, para não mostrar, às vezes, o que está atrás do espelho, mas em alguns momentos é importante você olhar para a pessoa através do espelho, porque isso vai transmitir também mais segurança, mais autoridade. E juntamente com isso, outro ponto que é muito importante que não aparece no vídeo é esconder o rosto. Quando a gente esconde o rosto, a gente se torna mais distante daquela nossa audiência, porque ninguém vai comprar de quem não conhece, de quem não vê o rosto, de quem não tem intimidade. Então, mostrar o seu rosto também, ele vai gerar mais segurança, vai gerar mais confiança, aliado, claro, com uma oratória mais impecável, mais perfeita, mais bem trabalhada, com palavras assertivas. Isso vai ser decisivo para você gerar confiança, gerar conexão e resultar na venda. Não é tão simples quanto parece, né? Eu falei que eu ia falar só da oratória, mas eu tô trazendo vários outros pontos para fazer com que você se atente em relação à sua postura, ao jogo de olhares, porque tudo isso é muito decisivo e muito importante para a conexão de fato. E para finalizar aqui, como você vai fazer para treinar a sua oratória, é você tomar cuidado com a prolixidade. A prolixidade nada mais é do que enrolação. Você ficar enchendo linguiça, você ficar fazendo rodeios, informações vazias no seu provador e não ir direto ao ponto. Em um provador, o cliente quer ver o produto, então para de ficar fazendo, por exemplo, elogios. Olha só essa peça que linda, olha só, nossa, eu tô apaixonada. Isso é prolixidade, enchendo linguiça só para dar o tempo e você postar aquele story. Realmente acrescente o seu provador, faça provadores com informações de valor, acrescente informações úteis, fala da modelagem, fala do tecido, fala como usar. Enfim, são vários assuntos que você pode abordar na sua fala de apresentação, mas vá direto ao ponto, sabe? Não fique enrolando demais, porque isso também vai fazer com que a sua audiência, ó, só pule os seus provadores, não preste atenção de fato. Inclusive, se você não sabe como fazer provador, não sabe como fazer provadores magnéticos, não sabe o que falar, fica só enchendo linguiça nos seus provadores, eu tenho o meu e-book de provador magnético, que inclusive o link dele tá aqui na descrição desse vídeo, e dentro do meu e-book eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre provadores e para fazer provadores impecáveis. Então, o que falar, como se posicionar, o enquadramento correto. Além do mais, que a gente tem um tópico específico com 10 frases prontas para você iniciar o seu provador sem ser chata e repetitiva. Então, são 10 frases diferentes para você realmente variar a forma como você começa o seu provador e também para não gerar esse efeito de que a pessoa só vai pular os seus stories. Então, adquira o e-book, porque além de adquirir o e-book de provador magnético, você também tem acesso a 4 outros bônus que estão inclusos dentro do e-book. Acesse aqui o link da descrição. Agora que a gente chegou ao final do nosso vídeo, eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários qual é a sua principal dúvida, dificuldade em relação à sua oratória, em relação à sua comunicação, quando você vai falar em público. Deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua principal dificuldade, que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.